questão de como ter uma organização de classe na questão do indivíduo, nessa sociedade atomizada, vamos chamar assim, do ponto de vista das relações de trabalho e tudo mais. Eu acho que um dos pontos centrais que o marxismo e o próprio Marx traz, e eu peço vocês a começar a tentar ver o mundo, né, vocês todos que estiverem acompanhando dessa perspectiva, é que, de fato, o mundo muda o tempo inteiro do ponto de vista técnico. Não há a menor dúvida sobre isso, né? Tecnologicamente, os meios e materiais que nós utilizamos estão submetidos aí, ao longo dos últimos séculos, a uma transformação contínua. Não precisa nem de falar de séculos, podemos falar de anos. Isso tanto os meios técnicos dos objetos que a gente utiliza, né? Tipo um celular, quanto os meios de trabalho mudam completamente do ponto de vista técnico. Mas isso não é necessariamente verdade do ponto de vista da forma das relações sociais, por meio das quais a gente utiliza esses elementos técnicos, tá? Então, tanto é assim, para começar a botar um ingrediente aí, e aí eu volto no final a falar dessa organização e atomização, dessa tensão que o Vinícius mencionou, que é um tema interessantíssimo. Tanto é assim que o próprio fenômeno do que hoje nós chamamos de uberização, ele não apenas não é uma coisa nova do ponto de vista das relações sociais, é do ponto de vista técnico, evidentemente, né? Nós não tínhamos algoritmos há 100 anos atrás, não teríamos nada dessas coisas. Mas como ela era a forma de trabalho dominante no capitalismo nos seus primórdios na Inglaterra, no desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. É o que Marx denominava de salário por peça, mas para ficar mais fácil de entender, podemos entender tanto por salário por peça ou por serviço prestado, a depender da atividade realizada, se é uma atividade produtora, salário por peça, se é uma atividade que presta um serviço, salário por serviço. O que significa isso? Que você não tem um salário regular, mensal, semanal, diário, a periodicidade que seja, mas que você ganha por produto feito ou por serviço prestado. Tá? E quando Marx analisa, já no livro Mundo Capital, a forma salário, ele inclusive chega a dizer que o salário por peça ela é a forma mais adequada para o capitalismo. Porque ela permite ao capitalista ter várias coisas. Por exemplo, pagar o salário na mesma proporção da produtividade, para dar um elemento aqui. Então, você paga na proporção do que foi produzido. Né? Se você emprega uma quantidade X de trabalhador e tem que reduzir a produção, você tem que continuar pagando salário, senão você tem que demitir o trabalhador, o que nem sempre é simples, porque tem um processo de qualificação e tudo mais. Né? Permite que você intensifique as jornadas de trabalho para muito além de um limite pré-estipulado, porque a pessoa ganha uma remuneração pequena, ela, na verdade, não tem uma carga horária fixa, mas para ela ter um salário razoável, ela tem que trabalhar o mais possível, o máximo que ela conseguir. E se ela não trabalha, se ela tem qualquer problema, ela não ganha nenhum tipo de remuneração. Ali também Marx explicava que ela só não é universalmente utilizada porque tem situações que não é possível, porque tem situações que os trabalhadores estão ligados a um sistema cooperativo de tal forma que ele tem que estar presente em um dado espaço e um dado horário, tá? Para poder trabalhar. Mas ele fala, ali onde é possível, essa é a forma mais adequada para o capitalismo, porque é que permite a ele arrecadar mais e gastar menos. Né? E vai elencar vários elementos. Né? E isso, na Inglaterra, quando a indústria tecelã ainda não tinha um grau de automatização muito alto, era a forma amplamente dominante. Né? As pessoas recebiam as peças, o tecido, no caso, da empresa, e ela, à medida que ia produzindo as peças, entregava para a empresa. E ela possui uma articulação que é muito enganosa, porque o grande mito que existe sobre o Uber é que a pessoa ali é um trabalhador autônomo, né? Um empreendedor. E outro aspecto que é amplamente tratado por Marx também, ao tratar de por peça, é que são a falsa impressão. Porque por mais que, vamos supor, o trabalhador do Uber seja dono do carro, esse carro só atua como meio de produção no sistema do Uber, dentro do sistema de Uber. Ou então dentro de um outro sistema, né, que ele vai ter que ser aceito e trabalhar para ele. Não é um meio de produção autônomo que um trabalhador tem, do tipo a pessoa, sei lá, que tem a horta na casa e vai vender na feira. Aí ela vai por sua própria conta, faz o seu produto e vende. Nesse caso, o carro não pode atuar como meio de produção pela vontade e arbítrio do trabalhador, mas apenas ao momento que ele se liga à empresa. Ou seja, o proprietário dos meios de produção não é o trabalhador, é a empresa. Na verdade, é o custo que está sendo terceirizado para o trabalhador. Né? Ele que está tendo que arcar com custo, no caso do veículo, que ele vai alugar ou comprar, de acordo com o caso. Para pegar esse exemplo, mas nós temos outros casos desse hoje na sociedade, na educação, na saúde, de trabalho sobre essa modalidade, mas só para ficar mais fácil para quem está nos vendo acompanhar.
né? Então, ele, na verdade, não é um trabalhador autônomo, ele é um trabalhador assalariado que está diante da forma de trabalho que é a mais adequada para o capitalismo e, logo, a menos adequada do ponto de vista de quem realiza o trabalho. Né? E um outro aspecto que está associado a essa questão, ainda para desenvolvendo nesse sentido essa atomização e organização dessa tensão, a bem da verdade é a seguinte, é que em todos os países capitalistas, assim, podemos dizer quase sem exceção, ainda que os processos de um tenham influenciado os outros, e os casos são distintos, mas de início qualquer tipo de organização não era reconhecida e era criminalizada, independente de coisas como uberização. Tá? Por exemplo, o trabalho sindical no Brasil no início do século XX, porque o trabalho urbano no Brasil vai se desenvolver muito tardiamente, então no ambiente urbano ele era criminalizado, e você dizer que você participava, e veja, sindicalismo aqui, eu não estou falando de certas instituições sindicais corrompidas que existem aos montes no país, eu estou falando da organização dos trabalhadores coletivamente, tendo em vista ter conquistas e conseguir ter uma disputa, ter força para combater o empregador, porque individualmente é impossível, né? O empregador pode demitir o trabalhador, mas o trabalhador não pode demitir o empregador. Então, ele só consegue ter força e disputar coletivamente. Então, você trabalhar na organização dos trabalhadores, na atividade sindical, era criminalizado no Brasil. Era uma coisa assim, falar que você atuava sindicalmente, era um sindicalista, era tipo falar um traficante hoje. Para isso, nós temos assim documentações. Eu trabalho no ILAESE, que é um instituto que trabalha com assessoria econômica e formação sindical, então temos contatos não apenas com a literatura, mas com o histórico de amplos setores, e assim, a documentação sobre isso é farta, realmente. Era um trabalho todo clandestino. Né? E, de repente, quando chegava na empresa, estava todo mundo parado por uma organização que foi feita clandestinamente, porque senão só por organizar você estava preso. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na minha visão pessoal, e esse também é um ponto que Marx levanta muito, a organização dos trabalhadores, ela surge, em primeiro lugar, por uma necessidade que está dada. Então, a pessoa não se organiza, não se luta porque ela acha legal, porque ela acha bonito. Na verdade, é um porre, você vai se expor a riscos enormes, né? A situações que ninguém quer passar, mas chega uma hora que as pessoas falam, não dá mais. Né? É insustentável, eu não estou conseguindo nem comer, eu não estou conseguindo nem morar. A jornada de trabalho, em tempos, já chegou a ser 14, 15, 16 horas por dia. Então, não foi simplesmente porque houve um discurso a respeito das classes e as pessoas falaram assim, olha, nossa, de fato, eu estou convencido por esse discurso. Na verdade, elas começaram a lutar porque era uma necessidade que estava colocada, e essa organização ela surge como uma necessidade da própria forma de organização social. Então, para concluir, que eu não quero passar aqui a live inteira nessa questão, porque daria, porque a questão é muito boa, evidentemente, mas só para tentar fechar um pouco as pontas, o capitalismo, eu tento trazer isso no meu canal, em outros materiais que eu produzo, ele tem essa dupla característica dele ser, ao mesmo tempo, algo que produz atomização e organização. Porque ela é uma sociedade que ela está estruturada por uma cisão, que todos os indivíduos aparecem, né, como indivíduos livres como pássaro, não vinculados a ninguém, não vinculados a um pedaço de terra que a gente vai ter que passar o resto da vida ali, os filhos vão continuar, ou a um senhor que é um proprietário direto daquele indivíduo, que nem sequer é uma pessoa no sentido jurídico da palavra. Então, as pessoas elas aparecem dissoltas da sociedade, porque o vínculo delas com o restante da sociedade, ele só se dá de modo indireto, de modo mediado. Então, se nós formos analisar, nós só nos relacionamos com o restante da sociedade, tirando quando um processo de luta como esse, por exemplo, quando nós estamos comprando mercadoria, estamos no supermercado, pagando o ticket do transporte. Nós não nos damos conta, né, que eu, nessa sala que eu estou, e certamente todos que estão nos escutando na sua respectiva sala, quarto, ali está envolvido a atividade necessariamente de milhares, talvez de milhões de pessoas, na produção de todos os recursos, no conhecimento que foi necessário para que aqueles recursos fossem produzidos, no transporte deles, que às vezes foram produzidos do outro lado do mundo. Só que, ao mesmo tempo que há esse vínculo social estreito no capitalismo, intenso, do ponto de vista das nossas relações imediatas, há um descolamento.
né? Então, gera essa loucura, que é uma sociedade que é fragmentada por um lado, mas ela é fragmentada porque a unidade é impessoal, ela é feita por meio de um mercado, por meios abstratos, por meios não pessoais, que não envolve uma escolha direta, é um mecanismo que se move independente das nossas vontades e arbítrios. Então, por um lado, nós nos vemos como indivíduos fragmentados, né, totalmente descentrados, como se fôssemos totalmente particulares, marcados pela diferença, como se todo mundo fosse signos assim arbitrários, né, sem qualquer tipo de sistematização. Mas se a gente analisar as relações sociais impessoais, a forma como o capitalismo funciona, é ela que vincula de modo impessoal, independente da nossa escolha, do nosso arbítrio, é ela que produz essa unidade, essa centralização, essa universalidade que se desenvolve às nossas costas. É como se o sentido por trás de todos os indivíduos e coisas, né, que aparecem como se fossem signos arbitrários, ele fosse imposto às costas desses indivíduos e dessas coisas, né? Os indivíduos aparecem como os limitados, mas vem uma sociedade impessoal, por meio de mecanismos impessoais, impõe limites extremos, né? Que faz de toda a sensação de poder que nós podemos ter individualmente, até onde a gente pode chegar, quando a gente se depara com os obstáculos sociais, se transforma em impotência, né? Então, o que acontece? Se nós somos assim no mercado, nesse âmbito aí da circulação e tal, como os indivíduos soltos, é exatamente quando nós trabalhamos que nós nos damos com a necessidade de se vincular às outras pessoas para conseguir qualquer coisa. Porque olha a característica do capitalismo, né? Nós que não somos, quando não somos capitalistas, que não somos proprietários das grandes empresas, que empregam milhares de pessoas, não somos donos da Uber ou de qualquer outro tipo de empresa, a gente tem que trabalhar de alguma forma ou de outra para poder sobreviver. Acontece que nessa disputa entre comprador e vendedor da força de trabalho, você tem o direito de vender sua mercadoria, sua força de trabalho, exigir o que você quer. Exigir direitos, exigir garantias, exigir plano de saúde, exigir um salário digno, que dá para morar, que dá para comer. Só que o comprador, também, enquanto comprador, ele é livre para exigir o que ele quer também, para pagar o que ele quiser. E numa situação de direito contra direito, e o capitalismo está fundado numa situação de direito contra direito, quem define é a força. Acontece que o trabalhador não tem força individual. Individualmente, ele não tem como, a força dele é zero, né, diante daquele que emprega, o poder dele é zero, então ele só pode fazer isso coletivamente. Então, todo esse sentimento, essas instituições que foram criadas pela classe trabalhadora e que depois foram apropriados pelo Estado, é produto de uma luta secular, né? E elas foram apropriadas pelo Estado no sentido de melhor domá-las, né? Não é à toa que, só para dar uma ideia, a questão do Ministério de Trabalho surge na França depois das revoluções de 48 e 49. Pela primeira vez surge a ideia da criação de um Ministério do Trabalho, para tentar regulamentar isso, porque falou, como esse pessoal vai unir, vai brigar, porque as próprias necessidades o impelem a isso, então vamos tentar criar aqui um aparato para que a gente possa domar e controlar isso aí melhor. No Brasil é a mesma coisa com os direitos trabalhistas, né? No caso aqui, não só foi produto de lutas anteriores, mas também foi produto das experiências anteriores que aconteceram na Europa. Tem uma fala de Getúlio, que ele se reúne com os principais empresários do Brasil, quando ele vai apresentar a CLT, e os caras ficam muito putos, os empresários brasileiros. Quando ele sai da reunião, ele vira para o seu assessor e fala, pô, esses caras não estão entendendo, eu estou querendo salvar a pele deles. E eles estão achando que eu estou contra eles. Ou seja, esse é o aparato que precisa ser criado para que a gente não tenha greves gerais como teve no Brasil de 17 a 21, processos de organização que, mesmo sem legalidade, foram muito intensos e levaram às primeiras conquistas que existiram. Então, eu diria o seguinte, o capitalismo produz as duas coisas, a atomização e a organização, necessariamente. Necessariamente, ele tem que atomizar os indivíduos para que eles possam vender a sua força de trabalho individualmente enquanto trabalhador. Mas esses indivíduos, necessariamente, eles vão ter que se organizar para poder sobreviver. Porque isso aí nós não estamos ainda no âmbito da escolha, nós estamos no âmbito da necessidade. O que está no nosso âmbito da escolha? É entender esse mecanismo e como que a gente sai dessa ciranda. É aí que a proposta que Marx coloca, então, é de transformação dessa forma de organização social. Isso não é automático. As pessoas não chegam a essa conclusão só porque elas estão lutando para comer. Elas podem ser convencidas que dá para ter uma vida melhor nessa sociedade, ou podem ser simplesmente destruídas pela força, né?
Então, essa luta, ela coloca uma possibilidade de que a gente possa articular isso em torno de algo maior, que é a própria destruição dessa forma de organização social, que coloca todas essas limitações que se dão às costas, independente da vontade. Quando eu digo independente da vontade, não é que os indivíduos que atuam no interior disso não atuam com vontade, é claro que atuam com vontade, mas você não escolhe a forma de organização da sociedade, né? A gente não faz a Assembleia Geral do Mundo todo dia que a gente acorda e fala assim, pô, nós vamos continuar vivendo o capitalismo, vai ser produção geral de mercadorias mediada por dinheiro, com acumulação de capital. A gente não faz isso. Você necessariamente está dentro dessa forma de organização social. Então, você tem que entender, dentro dessa articulação, aquilo que nós não podemos escolher nessa forma de organização social, para entender onde estão as possibilidades e as alternativas de transformação que essa própria forma de sociedade coloca. Então, a obra toda de Marx está baseada nisso. Eu acho que o exemplo do Uber é um bom exemplo, de que por mais que ele tente reproduzir essa atomização, olha a possibilidade que essas ferramentas colocam. Organizações de trabalhadores a nível mundial, numa empresa multinacional, que por vezes organizam paralisações que ocorrem simultaneamente em vários lugares do mundo, porque agora a gente tem a centralização de capital em um ramo como o do transporte Uber, por exemplo, no que antes era atomizado. Visto desse ponto de vista, a Uber é uma possibilidade de organização que o capitalismo produziu sem ter a menor intenção de criar essa possibilidade, simplesmente acumular capital, mas ele cria uma possibilidade de organização absolutamente inédita, né? O que é mais fácil era organizar os taxistas, por exemplo, né? Aí 5 meios mais autônomos, apesar de ter uma licitação e tudo mais dispersos, difícil de se organizar para além de uma certa localidade, ou o Uber como uma empresa mundial, né? O YouTube como uma empresa mundial. Né, por exemplo. Então, é isso. As duas coisas são produzidas ao mesmo tempo. E óbvio que as concepções liberais de manutenção da sociedade, elas vão focar no elemento atomização, que é um elemento real dessa sociedade, não é inventado, que de fato a constitui. Né? As pessoas aparecem como indivíduos soltos no mundo, livres como um pássaro. Né? E eu, que não sou só um estudioso de Marx, também me considero um marxista, que faço parte de organizações, atuo nesse sentido, a gente vai bater na outra ponta que a própria sociedade também possibilita, que é exatamente dessa auto-organização, dessa autocompreensão como classe, mas que só existe a possibilidade dessa autocompreensão, porque isso já está dado objetivamente dentro dessa própria forma de organização social, para que possa conduzir, aí sim, uma transformação efetiva da sociedade, e não uma tentativa de consertá-la, como elas vêm sendo fracassando aí, uma após a outra. Então, já peço desculpa aí pela minha enorme demora,